Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Me mandaram a mensagem falando: olha, tem como você ensinar a fazer redação? Bom, eu não vou ensinar a fazer uma redação, mas eu vou te mostrar os caminhos de como fazer uma redação que vai garantir pontos, bons pontos, para você no vestibular de amanhã, da Univesp, ou no vestibular de hoje, se você está vendo o vídeo de manhã. O que importa é que você vai ver um vídeo que com certeza vai te ajudar, e eu acho que talvez você tenha uma boa notícia em breve. E vai ser um bom dia para você este vídeo que eu estou fazendo para você aqui no sábado. Estava sem fazer nada, falei, não, vamos fazer o vídeo e corri para editar e estou lançando para você aqui. Importante, na prova, faz a redação primeiro, tá bom? Não esqueça de usar o rascunho. Faz a redação primeiro no rascunho, depois passa para a folha oficial, primeiro, antes da prova. Você vai gastar entre 40 e 1 hora, 40 minutos e 1 hora para terminar a sua redação. Esse é o tempo que você gasta, mais ou menos 1 hora. Se você fizer o rascunho, fizer tudo com calma e seguir os passos que eu vou te mostrar. Você tem que fazer uma introdução, já logo defendendo a sua ideia. No desenvolvimento você continua defendendo, contra-argumenta ali, mas defendendo. E no final você defende a ideia. Ponto. Uma dissertação é isso. Dissertação argumentativa são o quê? Argumentos em defesa de uma ideia, de uma tese que você apresenta. E você apresenta essa tese na introdução. O que a gente vai fazer? Vou pegar a última prova do vestibular da Univesp e responder aquela redação lá. Aí você vai ter noção de como que é a estrutura. Você faz a estrutura igual. Eu estou te fazendo que você vai se dar bem. Talvez tenha uma nota até melhor que a minha. Se você escrever melhor. Enfim, se você tendo a noção de como que é a estrutura da redação, já é meio caminho andado. Então vamos resolver a redação da Univesp da semana passada. Vamos primeiramente ler os temas inspiradores. Não existe redação se você não souber o que estão pedindo. Qual que é o tema inspirador? Então, vamos lá. Redação 1. Texto 1. Anterior a uma discussão sobre a moralidade nas redes e a criação de uma hiperrealidade por elas, está um debate sobre o que e quem de fato são os influenciadores digitais. O termo é bastante vago e de difícil apreensão para gerações mais antigas. Afinal, como alguém aparentemente desconhecido pode ter uma audiência de dezenas de milhões de pessoas apenas por exibir sua vida na internet, sem necessariamente ter algum talento? Na definição do dicionário Collins, um influencer é alguém capaz de persuadir seus seguidores nas redes sociais a fazer, comprar ou usar as mesmas coisas que ele, sem nem sempre sinalizar que sua postagem é uma publicidade. Ele vive do que se denomina como engajamento, curtidas, comentários e outros tipos de intervenções virtuais, e, assim, expande sua relevância e fama, inclusive para além da web. Contudo, na prática, influenciadores não são somente pessoas que ostentam bens de consumo e comodidades online. Há uma diversidade de pessoas produzindo conteúdos informativos, pedagógicos e de viés ativista nas plataformas digitais, mobilizando o poder das redes para a publicação de informação e conhecimento. Então esse é o texto 1. Já de cara a gente sabe que estão falando aqui de influenciadores digitais. Texto B. Um estudo feito pela Squid, empresa especializada em marketing de influência no Brasil, em parceria com a agência de publicidade FBIS, o qual mapeia como a pandemia de coronavírus impactou os influenciadores digitais em relação à produção de conteúdo. Aponta que 63,2% dos entrevistados mudam os temas abordados usualmente em seus canais digitais e passaram a abordar assuntos como saúde, entretenimento, alimentação, produtividade e faça você mesmo. O medo do cancelamento também impactou o comportamento dos influenciadores. Cerca de 16% deles disseram que deixaram de publicar o que consideram assuntos
sensíveis, como viagens, eventos e compras, para evitar uma reação negativa dos seguidores. Outro dado interessante da pesquisa mostra que 57% dos próprios influenciadores deixaram de seguir alguém e o principal motivo para isso foi a responsabilidade social. A preocupação em transmitir conteúdo relevante e correto durante a crise sanitária fez com que 84% dos entrevistados respondessem que se consideram bem informados sobre a Covid-19 por meio de portais de notícias, da televisão e de jornais. Foram 81% que disseram que publicaram algum tipo de conteúdo relacionado à Covid-19. Para Felipe Oliva, cofundador da Squid, esses dados mostram como a consciência do estado atual que estamos vivendo e como esses criadores impactaram na vida das pessoas como um fator decisório, não apenas de consumo, mas de exemplo a ser seguido. Tá? Aqui no texto 2 a gente faz uma análise da importância dos influenciadores digitais durante a pandemia. Tá? E aí o texto 3, um estudo da Musefind, plataforma americana de pesquisas, mostrou que 92% dos consumidores confiam mais em um influenciador digital do que em um anúncio ao modo antigo. Os influenciadores digitais, de fato, se transformaram em peças valorizadas na estratégia de marketing. Não por acaso, empresas de todo o mundo já perceberam a vitalidade dessa turma e dedicam 20% de suas verbas de marketing às postagens. Essa é a faceta visível, rentável e gloriosa, mas ela esconde sombras. Do ponto de vista de recurso de propaganda aos olhos do consumidor, há um risco evidente. Quem garante a qualidade do que é oferecido? Como são estabelecidas as fronteiras entre aquilo que parece espontâneo e o que é espaço comprado? Dada a novidade, a trama jurídica ainda precisa ser construída. Sabe-se, contudo, de ao menos um caso de uma influenciadora condenada por um juiz especial civil da Barra da Mansa, no Rio de Janeiro, por ter indicado uma loja para a compra de um smartphone que nunca foi entregue. Descobriu-se depois que a promoção era um golpe, aplicado em todo o país. A ré recorreu, mas teve seu pedido negado. Ou seja, os influenciadores podem sim ser má influência se não houver cuidadosa atenção. Então aqui já parte mais para a questão do marketing, das finanças, também influenciando os influenciadores digitais, né? Evidenciando no caso. Vamos para o Word, porque agora é a hora de pôr a mão na massa. Na introdução você tem que já de cara determinar a sua ideia acerca do assunto, né? Você pode começar assim, já começa com a afirmação. O que eu vou defender? Você precisa defender uma ideia. Eu vou defender que os influenciadores digitais são importantes, úteis, mas que precisa ter alguns cuidados na hora de segui-los, vamos dizer assim. Então, eu posso começar assim. É correto afirmar que os influenciadores digitais na atualidade são, essas vírgulas estão intercaladas, tá? Fundamentais no cotidiano. Tomando os devidos cuidados, através deles, você pode ter informações importantes acerca de diversos assuntos, tais como... Aí a gente vai explorar o que foi debatido no texto, né? Saúde, e a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus. A gente pode dar uma voltada no texto para ter mais ideia, né? Foi saúde, que está no texto 2 aqui. A gente pode falar educação, utilidades caseiras, entre outros. Vamos colocar assim, né? Educação, utilidades caseiras, que é do lá, entre outros. Pronto, essa aqui é a introdução. Tá? A introdução eu falo que eles são fundamentais no cotidiano. Tomando os devidos cuidados, através deles, você pode ter informações importantes acerca de diversos assuntos, tais como saúde, educação, utilidades caseiras, entre outros. Então aqui eu já estou meio que defendendo os influenciadores digitais. Aí eu posso argumentar aqui o seguinte.
Eu vou misturar saúde com educação. Durante a crise do coronavírus, durante a crise sanitária mundial afetada pelo vírus da Covid-19, aí precisa tomar cuidado. Eu acho que Covid é com letra maiúscula, né, gente? Tem que tomar esses devidos cuidados na hora de escrever, porque não tem como você consultar, né? Aqui eu ainda estou fazendo no Word. Durante a crise, e é importante você escrever antes no rascunho e depois passar para o oficial. Durante a crise sanitária mundial afetada pelo coronavírus, muitas pessoas foram acolhidas por esses influenciadores digitais. Muitas pessoas foram acolhidas por esses influenciadores digitais que ajudaram a população tanto como tomar os devidos cuidados quanto no suporte emocional. Nos cuidados, muitos influenciadores que são médicos orientaram quanto às medidas de prevenção, aqui é quanto, né? Quanto, isso que é bom fazer rascunho, tá, gente? Quanto às medidas de prevenção, aqui eu poderia cometer uma gafe aqui, que acho que aqui vai clássico, mas tudo bem, um errinho assim passa. São médicos. Nos cuidados, muitos influenciadores digitais que são médicos orientaram quanto às medidas de prevenção à contaminação. Observando aos seus seguidores quanto ao uso correto da máscara, lavagem adequada das mãos, entre outros cuidados. Acho que quando lhe falta argumento, você pode escrever assim, entre os cuidados. É porque também a gente não pode ficar elencando muita coisa. Tem um número limitado de linhas. Você não pode ter uma redação maior que 30 linhas, né? O influenciador une assim educação com saúde, uma vez que explica como e o que é esse vírus e educa no sentido da pessoa se cuidar. Porém, o usuário precisa ter cautela e pesquisar a respeito do influenciador que é médico. Fazer perguntas para ele no sentido de ter informações pessoais. Acho que fazer perguntas para ele no sentido de ter informações profissionais, tais como, agora aqui, não sei se é aonde ele se formou e qual o CRM dele. Eu acho que aqui, no caso do CRM, não sei se pode colocar aqui abreviado. Bom, deu uma pesquisada, CRM é uma sigla em inglês, então deixa CRM assim mesmo. Então, tais como aonde ele se formou e qual o CRM dele. Então, o que foi feito aqui desse parágrafo? Foi falado da importância desse influenciador digital, que é médico, e que ele explica a respeito de saúde, educação, né? E no final, complementa aqui falando que a pessoa tem que tomar cuidado, tem que perguntar para ele o CRM, aonde ele se formou,
para certificar de que realmente essa pessoa é confiável. Né? A gente pode ir para o segundo argumento aqui, acho que é a respeito das finanças. Né? Muitos desses influenciadores digitais fazem orientações de consumo, ainda no caso do influencer. Aí me falhou a memória se na língua estrangeira você precisa mudar o tipo de letra ou não, né? Mas se você tiver dúvida como que escreve, você dá uma olhada no texto. Né? Muitos desses influenciadores digitais fazem orientações de consumo. Ainda no caso do influencer, que é médico, ele pode até recomendar leituras de livros para muitos desses influenciadores digitais. Ainda no caso do influencer que é médico, ele pode recomendar leituras de livro para as pessoas que estão se sentindo desmotivadas ou abaladas por conta da crise sanitária. Ou a gente poderia mudar, né? Muitos desses influenciadores digitais que fazem orientação no consumo, no caso de um influencer que é psicólogo, a gente só muda aqui que é psicólogo, por isso que eu falo que é muito importante o rascunho, que é psicólogo, ele pode até recomendar leituras de livros para pessoas que estão se sentindo desmotivadas ou abaladas por conta da crise sanitária. Nunca é demais observar os cuidados na hora de comprar livros ou outros objetos recomendados por algum influenciador. É necessário fazer uma leitura, uma pesquisa mais aprofundada a respeito do que está seria oferecido, seria recomendado. Atualmente, esses influenciadores têm, acho que aqui tem com o chapeuzinho, né? Atualmente, esses influenciadores eles têm sido alvo da indústria de marketing, e todo cuidado é pouco. Acho que seria isso. É correto afirmar que os influenciadores digitais na atualidade são fundamentais no cotidiano, tomando devidos cuidados. Através deles você pode ter informações importantes acerca de diversos assuntos, tais como saúde, educação, utilidades caseiras, que eu acabei nem falando, entre outros. Durante a crise sanitária mundial afetada pelo coronavírus, muitas pessoas foram acolhidas por esses influenciadores digitais que ajudaram a população, tanto como tomar os devidos cuidados, quanto no suporte emocional. Acho que aqui poderia mudar a população que ele segue. Acho que fica mais, né? Você fala assim, população, muito generalizado. Aí depois no rascunho eu dava essa arrumada aí. Aí vamos lá. Nos cuidados, muitos influenciadores que são médicos orientam quanto às medidas de prevenção. A contaminação, observando aos seus seguidores quanto ao uso correto de máscara, lavagem adequada das mãos, entre outros cuidados. O influenciador une, assim, educação com saúde, uma vez que explica como e o que esse vírus é, e educa no sentido da pessoa se cuidar.
Porém, o usuário precisa, por isso que é importante ter o rascunho, tá vendo? Por isso, porém, o usuário precisa ter cautela e pesquisar a respeito do influenciador que é médico. Fazer perguntas para ele no sentido de ter informações profissionais, tais como aonde ele se formou e qual o CRM dele. Muitos desses influenciadores digitais fazem orientações de consumo. No caso de um influencer, que é psicólogo, ele pode até recomendar leituras de livros para as pessoas que estão se sentindo desmotivadas ou abaladas por conta da crise sanitária. Nunca é demais observar os cuidados na hora de comprar livros ou outros objetos recomendados por algum influenciador. É necessário fazer uma pesquisa mais aprofundada a respeito do que está sendo recomendado. Atualmente, esses influenciadores têm sido, acho que esse tem não era com o chapeuzinho, têm sido alvo da indústria de marketing e todo cuidado é pouco. Diante do exposto, você sempre termina assim, agora é a conclusão, tá? Diante do exposto, é notório que um influenciador digital pode ser benéfico para a vida da pessoa. Porém, é necessário ter informações sobre quem está falando num vídeo ou quem escreve num blog, entre outros meios de comunicação digital. Diante do exposto, é notório que um influenciador digital pode ser benéfico, acho que ficou certo aí, para a vida da pessoa. Porém, é necessário ter informações sobre quem está falando no vídeo ou quem escreve no blog, entre outros meios de comunicação digital. Tomando esses cuidados, essas influências, isso que eu gosto do Word, ele corrige tudo. Essas influências, depois de meu raciocínio, tomando esses cuidados, essas influências serão úteis para a vida social. A vida social, emocional e educativa. É isso. Acho que eu deixaria assim. Diante do exposto, é notório que o influenciador digital pode ser benéfico para a vida da pessoa. Porém, é necessário ter informações sobre quem está falando num vídeo ou quem escreve no blog, entre outros meios de comunicação digital. Tomando esses cuidados, essas influências são úteis para a vida social, emocional e educativa. Então, no final das contas, eu defendi o influenciador digital. Ah, Rogério, tem a quantidade de linhas. Bom, no Word, cabe menos palavras na linha. Então, acho que é 1,5 que eu tenho que dividir. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então daria aqui deu 24. Na escrita ia dar 20, 21 linhas. Tá ótimo. Você não pode fazer uma redação com menos de 7 linhas e não pode fazer com mais de 30. E aí no final das contas 24 linhas, né? No Word dá mais linhas do que escrito no papel. Então acho que ficaria aí, tá? Entre 20 e 22 linhas. Muito importante observar, o pessoal estava me perguntando, vai cair a mesma redação? Não vai, gente, não vai cair a mesma redação. É uma outra prova, só que você pode fazer do jeito que eu fiz a estrutura. É isso que você tem que seguir, tá? Procurar encontrar as palavras-chave, ler com atenção, ler, reler, triler os textos inspiradores para você não cometer uma gafe de errar qual que é o tema central. Que nem essa redação que a gente resolveu, o tema central, influenciadores digitais. Mas é bem tranquilo, só você ler com calma que você vai entender qual que é o tema central. Através do tema central você observa os subtemas, vamos dizer assim. Normalmente são três coisas que a FUNESP quer que você fale. Uma em cada texto está meio que explicando. Normalmente o tema central, normalmente alguns cuidados
E sempre a Vunesp cobra alguma coisa relacionada à economia. Eu já percebi isso. Mas no momento Deus vai te mostrar o caminho, você vai conseguir fazer a redação. Não esqueça depois, tá? Depois dessa aula aqui que a gente teve aqui, de fazer o seu Pix. Qualquer contribuição é válida, tá na descrição do vídeo a doação, onde é que você pode fazer o Pix, tá? Tem um e-mail aí, você manda lá a quantia que você quiser. Muito obrigado, até a próxima, valeu!